E Fê, me diz uma coisa, o que são exatamente os bioestimuladores de colágeno? Os bioestimuladores de colágeno, líquidos, tem sólidos, eles são materiais precursores do colágeno. A nossa pele, ela só produz colágeno, só tem um jeito de ter o colágeno, ela mesma produzindo. O que esses materiais são? Por exemplo, os líquidos, que eu gosto muito do Sculptra, do Radiesse. Esses são líquidos que a gente injeta na face e a sua pele vai reabsorver e vai produzir fibroblastos e fibras colágenas. E aí sim a pele vai ficar mais bonita, mais tonificada. E os sólidos são os fios, por exemplo, que ele tem os fios lisos que a gente pode colocar na zona dos olhos, aqui ao redor da boca, no pescoço também. E os fios de tração, que além de produzir colágeno, retraem um pouquinho, né? Fazem a tração do tecido. Mas eles são os precursores do colágeno na pele. Quando que é preciso colocar aí? Quando já começa a ter aquela pele fina, mole, flácida, porque a gente perde o colágeno e perde a densidade da pele, né? E isso normalmente acontece o quê? Por volta dos 30 e poucos anos, 30 anos? Os injetáveis, claro que cada caso é um caso, mas acima de uns 35 anos, acho que já faz sentido. Com 20 não faz o menor sentido se repor uma coisa que você já tem. Agora, em relação a tônus da pele, que é um tratamento extremamente assertivo para prevenir a flacidez. Nessa faixa etária de 40, início de 40, é o melhor tratamento que pode ter. Passando, a pele já tem uma flacidez um pouquinho mais importante. E aí tem o resultado também, mas não é um resultado tão assertivo quanto logo no começo da era 40. da flacidez, entendeu? Então, alô, mulherada dos 40 anos, aqui uma oportunidade. É assim, uma coisa que eu não sei, realmente eu não sei essa resposta, tenho muita curiosidade até. Qual a diferença entre rugas estáticas e rugas dinâmicas? Rugas dinâmicas são aquelas que é um movimento que dá essas rugas. Então, por exemplo, a testa, né? Quando a gente está movimentando, essas rugas dinâmicas aparecem. E rugas estáticas, está imóvel. Por exemplo, os nasolabiais, o bigode chinês, são rugas que já estão lá. A gente não precisa fazer nenhum movimento para elas aparecerem. Né? Então, o Botox ele atua nas rugas dinâmicas, onde tem atividade muscular. E as rugas estáticas, normalmente quem pode tratar é o ácido hialurônico, né? Que vai preencher suavemente essa região. Então, essa é a diferença. E aí uma pessoa chega no seu consultório, um paciente, você faz essa análise. Se de fato ela é estática ou dinâmica, dá pra ver perceptível. Sim. E aí você indica o tratamento. E a gente faz a indicação. Voltando um pouquinho no colágeno, dos bioestimuladores, é o seguinte, você acredita, isso é uma dúvida também que eu tenho, acredito que muita gente tenha, que é o seguinte, essa ideia de consumir o colágeno através de uma cápsula, isso ajuda, não faz a mínima diferença? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Então, existem vários, né, colágenos no mercado. Eu acho que, assim, a nossa capacidade de absorver o colágeno, a gente não consegue absorver muito do colágeno, é uma pequena parte disso que a gente toma, tá? E precisa estar ligado, o colágeno precisa estar ligado a outros componentes, a outras vitaminas, minerais, para a gente conseguir absorver minimamente, por exemplo. E esse colágeno que a gente absorve não necessariamente vai para a pele, né? Vai para as articulações, vai para o músculo, vai para outras áreas. Quando a gente fala sobre flacidez de pele, a gente tem que agir de outra maneira, não só tomando colágeno, que não vai ser eficiente, assim como as pessoas pensam, né? Eu tomo colágeno desde os 30 anos. E absorve muito pouco. E há alguns tipos de colágeno que você absorve. E o que vai absorver não vai para sua pele, ele 100%, já absorve pouco. Ainda uma pequena porcentagem vai para sua pele. Existe algum benefício? Claro que existe, né? Claro que existe. Mas se a sua intenção é melhorar a flacidez da sua pele, daí você tem que intervir com outras coisas mais eficientes, como os bioestimuladores, que são injetáveis, né? Por exemplo, creme. Tem colágeno, não vai ser absorvido pela sua pele. O colágeno é uma molécula grande, não tem como absorver. Então, isso não é verdade. É claro que tem que passar bons cremes. Eu postei aí sobre o uso do retinol, que os estudos mostram que ele é realmente o padrão ouro para home care, anti-aging, que ele sela a pele, ele ajuda na fabricação de colágeno, elastina, com uso regular e prolongado, né? Porque muitos cosméticos, depois de um tempo que a gente usa,
já não tem mais resposta da pele, já como se acostumasse. O retinol, o estudo é que ele, mesmo você aplicando 24 meses, 36 meses, ele ainda tem um bom resultado. Então, assim, eu super indico, eu uso e super indico para aplicar no rosto, no É pescoço, aqui creme no isso? É um sérum. Um É um sérum. sérum de retinol com uma quantidade baixa de retinol, né? Porque o retinol, numa quantidade grande, ele vai arder, vai dar uma sensação de queimação. Esses estudos foram feitos com uma quantidade baixa, com uso prolongado. E os resultados foram muito bons. Sempre usar à noite. Sempre usar à noite. Ele também tem uma capacidade... E até como ele é um selador, os estudos mostram que ele até tem algum benefício contra o câncer de pele. Não. É bem legal, é bem legal. E por isso que é importante a gente também pegar essas indicações com profissionais, médicos especialistas nisso, né? Sim. Porque assim, o que tem, o que eu ouço por aí, é colágeno disso, o colágeno é ótimo, nossa, olha como a minha pele ficou por causa do colágeno, tô tomando há 6 meses e etc. Então, assim, é importante a gente não se deixar levar pela manada. Sim, e achar que, vou fazer. escolher ali na loja o que eu acho. Esse daqui tem um percentual, uma percentagem, né? Como diz aqui em Portugal, fazer tudo da nossa cabeça. Não é bem assim que funciona, né? Não, eu acho que é o conjunto, né? É o conjunto. E aí a gente falar sobre alimentação. Hoje em dia a gente tem a gente envelhece muito com a nossa alimentação, né? Muito industrializado, muita coisa ruim que a gente põe para dentro e aumenta os níveis de insulina, o cortisol, que assim, o cortisol é um hormônio super bom, né, quando em pequenas quantidades, mas assim, já se sabe que o aumento do cortisol faz até piorar o melasma. Então, não adianta a gente ficar colocando um monte de coisa no rosto para melasma se o nosso estresse e a nossa alimentação contribui para o aparecimento, para o agravamento do melasma também, entendeu? Claro. E o sono também, né? Eu acho que o sono deve impactar o sono muito, também. Lari, muito. O sono, eu estudo muito sobre o anti-envelhecimento, muito. Não só o meu trabalho, que são os injetáveis, mas o todo mesmo. Até porque eu tô nessa fase, né? Eu tô no meio da roda do envelhecimento. Então, eu quero ser o meu melhor, né? Para ter uma longevidade com qualidade de vida. Então, eu estudo bastante sobre isso também. E aí, eu tava vendo que no sono, né? Dormir cedo, tem aquele ciclo circadiano, dormir cedo. A gente vai ter a liberação do hormônio do crescimento, que é o GH, que para criança, né, ele é chamado de hormônio do crescimento porque nas primeiras décadas de vida, ele faz crescer, mas depois ele faz reparar pra gente, que já cresceu, que tinha que crescer, ele repara. Então, ele repara os músculos, reparam as células, reparam tudo. E aí, durante a noite, a gente tem um pico grande, a gente se repara à noite, olha que maravilha, né? E outra coisa que eu tô estudando bastante sobre o jejum, que o jejum também é uma maravilha, né? Que alguns anos atrás foi um prêmio Nobel falando sobre o jejum, e que também repara a pele. Olha. Então, assim, a gente ficando em jejum acima de 18 horas, por exemplo, o estômago libera uma substância que chama grelina, que avisa o seu cérebro que precisa de comida, e também faz a produção dos hormônios de crescimento. E um dos hormônios de crescimento é o Epidermal Growth Factor, que é para reparar a pele. É um conjunto de coisas. Não, é o que eu falo, não adianta só fazer a aplicação do Sculptra, por exemplo, no rosto, se você não bebe água, Não se dorme, você não dorme, não se alimenta bem. industrializado, nada de fruta, nada de verduras, nada, não faz alguma atividade física que seja minimamente. E você mostra muito isso, né? No Instagram e também na sua rotina, os seus tratamentos, você faz exercício físico, isso tudo. E isso passa realmente um cuidado integral.